Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 30 de junho de 2026. Quero ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 36, que diz o seguinte: Não temas, crê somente. O tema de hoje é: não temas, crê somente. A partir do versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, a palavra de Deus vai dizer sobre a história de Jairo, o homem que era líder de sinagoga, o homem de grande prestígio, de grande respeito, alguém que conhecia a Torá, o Antigo Testamento, de uma forma bem sólida e transmitia tudo aquilo que ele tinha aprendido. As pessoas sentavam ao seu redor para ouvi-lo devido à sua sabedoria, então ele tinha grande respeito. Mas aconteceu algo na vida de Jairo que o deixou atordoado. Ele saiu desesperado, tinha ouvido falar de Jesus, ele saiu desesperado e quando ele viu Jesus, no versículo 22 vai dizer o seguinte, que ele vendo-o prostrou aos seus pés e rogava-lhe dizendo: a minha filha está morrendo. Independente da posição social que Jairo tinha, independente do conhecimento que Jairo tinha, independente da formação que Jairo tinha. Aqui nós vemos aqui no versículo 22 que Jairo, vendo a Jesus, ele se prostrou diante dele e rogou dizendo que a minha filha está morrendo. Ou seja, aqui nós vemos um Jairo que se despiu do seu cargo, que se despiu de todo o seu orgulho para se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aqui, eu quero aqui apresentar para você aqui 3 atitudes que vai mudar a sua vida. Quando você olhar para a vida de Jairo e querer aprender com a atitude que ele teve. A primeira dela é que Jairo, ele tomou atitude de ir até Jesus. Jairo tomou atitude de ir até Jesus. Quem sabe o seu problema não é semelhante ao problema de Jairo. Alguém que esteja morrendo, ou pode até ser também. Mas aqui nós vemos um homem que foi até o Senhor. Ele demonstrou humildade. Ele demonstrou reconhecimento de que Jesus poderia mudar a história dele. E a mesma coisa eu digo para você hoje. Entenda que o Senhor ele pode mudar a sua história hoje. O que Ele quer que você faça é que você se humilhe diante dEle, que você se prostre diante dEle, que você reconheça Ele como Senhor. Porque Ele quer te ouvir. Faça como Jairo, vá até o Senhor e se proste, e se renda, e entenda que Ele pode te ajudar. Passa a se despir de todo o seu orgulho que você carrega. E entenda que você por si só não pode mudar nada. Somente o Senhor pode fazer algo pela sua vida. Então a primeira atitude de Jairo, ele se prostrou, ele foi até o Senhor Jesus e se prostrou diante dele. Então faça isso nesse dia. A segunda atitude de Jairo, ele manteve a fé mesmo diante da demora. Ou seja, quando Jairo chegou até Jesus, se prostrou diante dele no versículo de número 22. Depois desse momento, Jesus teve que atender a mulher do fluxo de sangue. Então Jairo teve que esperar mais um pouco para que o Senhor pudesse decretar um milagre sobre a filha dele. E nós vemos aqui que Jairo, ele manteve a fé mesmo diante da demora. No versículo 24 vai dizer o seguinte: enquanto ele falava, chegaram alguns dizendo: tua filha está morta. Ou seja, quando Jairo saiu de casa, sua filha estava morrendo. Ele disse para Jesus. Mas depois de um tempo, chegaram pessoas à sua casa e disseram: sua filha já está morta. Então o Jairo passou pela cabeça de Jairo, eu penso comigo: demorei muito. Pela demora, a minha filha não resistiu, ela morreu. Jairo aqui, nós aprendemos com Jairo que Jairo manteve a fé mesmo diante da demora. Ou seja, na nossa vida, muitas vezes nós não lidamos bem com a demora. Ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de ficar aguardando alguma coisa. E quando nós começamos a reclamar, quando nós perdemos a fé, a tendência é só atrapalhar as coisas, é só distanciar o que nós temos para receber. As coisas se tornam mais difíceis quando nós não queremos esperar. Hoje ninguém gosta de esperar, ninguém quer esperar o tempo de Deus. Nós queremos só o nosso tempo. Eu quero agora, Deus. E nós queremos que Deus faça agora, no momento exato que nós oramos diante dele. Mas tem situações que é no tempo de Deus, vai demorar, pode demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas vai acontecer.
Então entenda esperar o processo de Deus, entenda esperar o tempo de Deus. Então é muito importante nós nos conectarmos com Deus para entendermos o tempo dele, porque ele vai colocar mansidão, vai colocar paz no nosso coração. E aqui Jairo, ele teve que manter a fé mesmo diante da demora. Mesmo diante de uma notícia que trouxeram para ele que a sua filha já havia morrido. Então faça como Jairo, espere no Senhor. Não queira ir embora, não queira fugir, mas fica ali aguardando o Senhor te responder, fica ali aguardando o Senhor te dar resposta. Não queira agir com o seu próprio conhecimento ou com sua própria força. Espere no Senhor, que no momento exato Ele vai te responder. E a terceira atitude de Jairo. Jairo escolheu crer na palavra do Senhor Jesus. Como eu li aqui no tema, Marcos 5,36, não temas, crê somente. Jairo, ele tinha opção de ouvir aquelas pessoas que chegaram até ele e diz para ele, a tua filha já morreu. Mas aqui Jairo escolheu crer na palavra do Senhor Jesus. Quem sabe você tem ouvido muitas vozes diariamente. Quem sabe você está na dúvida, está em cima do muro, se ouve a voz do Senhor ou não, se creia no milagre ou não, se continue confiando em Deus ou não. Faça como Jairo, escolha a melhor opção, que é ouvir a voz do Senhor. Quem sabe você tem ouvido a voz do seu coração, quem sabe você tem ouvido a voz de outras pessoas, quem sabe você tem ouvido o conselho de muitas pessoas e não tem ouvido o conselho de Deus. Hoje chegou o dia de você ouvir as palavras que vêm do Senhor. Faça a melhor escolha da sua vida, ouve o Senhor, dê atenção para o Senhor, porque você pode ter certeza, se você ouvir a Ele, você terá a melhor decisão para a sua vida. Então faça isso, faça como Jairo. Não temas, crê somente. Essa foi a palavra do Senhor Jesus para ele. Eu quero compartilhar isso com você aqui hoje. Não temas, somente creia no Senhor. Então não temas diante de qualquer situação, mas somente creia no Senhor. Eu quero orar pela sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Quem sabe essa pessoa, Pai, que me ouve, está passando por um momento difícil, de desespero, de angústia, de ansiedade. Mas eu te peço, Pai, nesse dia, ensina essa pessoa, Pai, a esperar no Senhor. Ensina ela a se humilhar diante do Senhor. Ensina ela, Deus, a ouvir a Tua voz. Faça, Pai, com que ela possa entender a Tua palavra, entender as ordens que vêm do Senhor, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Pai, trabalha, Pai, nesta vida. Deus, fortalece e dê direção, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ser com esta pessoa que me ouve, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Um forte abraço.